Eu sou o mensageiro. E o mensageiro nunca é mais importante do que a mensagem. O carteiro nunca é mais importante que a carta. Então não é sobre mim. É sobre o seu coração e o Deus que te fez. Tem coisas que você vai ouvir que eu vou dizer para você: eu não falei isso. Tem coisas que você vai ouvir, dizer: Deus falou comigo. Aí você pode me procurar e falar: nossa, pastor, o senhor falou aquilo na mensagem e me tocou. Eu vou dizer: eu não falei isso na mensagem. Mas eu ouvi, Deus falou comigo. Mas não fui eu que falei. Foi o Espírito Santo que falou com você. Esse é o poder do Evangelho. Essa é a força que sustenta a vida de um crente. A palavra. A palavra é o alicerce. Ok? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e o coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente não imaginou, porém Deus revelou a nós o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e a mente não imaginou, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado por sua graça. Vamos ler o versículo 14 e 15 agora. O homem natural, o homem comum, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, vê todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado ou discernido. Feche os seus olhos. Pai querido, esta é uma mensagem de responsabilidades. Eu sei que Tu estás aqui e a minha vida ela se enche de esperança por essa verdade. Mas eu não quero viver minha vida na minha aparência ou no meu jeito. Eu preciso que o Senhor esteja aqui. Abraça-nos, Deus. Os que estão aqui no auditório, os que estão em casa, os que estão no lounge, na sala do GC, onde houver alguém aqui realmente desejoso a Te ouvir, Deus, abraça-nos, envolva-nos, acenda a chama do poder da Tua presença em nós. Fala conosco, Senhor, quebrando o mal, quebrando a maldição e dando-nos visão. É o que eu Te peço, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Atividade espiritual. A gente vê muito isso. Atividade espiritual. Nós vemos na Globo, na Record, na Bandeirantes, artistas gospel cantando. Nós vemos igrejas lotadas, ginásios cheios. Você vai em qualquer livraria, num shopping, num aeroporto, num mercado, livros de pastores, livros estampados o nome de Deus. Você vê no Instagram o algoritmo te entregando conteúdos cristãos de todos os tipos, desde humorísticos a sérios, a debates entre arminianos e calvinistas, brigas teológicas, tem hoje fofocas do mundo gospel. Existe um ativismo enorme e um movimento enorme, e a indústria percebeu que pela quantidade de crentes que existem no Brasil, se tornou um mercado extremamente lucrativo. Então as portas da indústria se abriram para o gospel, se abriram para os pastores, que não só mais pregam o evangelho, como palpitam em tudo, estão inseridos em todas as esferas. E veja, isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Eu cresci a minha vida vendo pessoas pulando, gritando,
celebrando a Deus, e muito do meu jeito de pregar, de ministrar, vem das pessoas que me mentorearam, mesmo sem saber. Nós somos muito parecidos com aqueles que estiveram perto de nós quando começamos a conhecer Jesus. Nós trazemos para nós o jeito deles. É muito provável que, por tanto me assistir ou ver a forma que eu prego, você comece a orar parecido comigo. E está tudo bem, isso é normal. Vigília, monte, campanha, jejum. A vida humana, ela é medida pela pulsação. Se você vai a um médico, a primeira coisa que o médico quer saber é se você tem pulso, a saturação. E a vida espiritual também é medida pela pulsação. Mas não é essa pulsação que a gente tem visto hoje, é a pulsação do Espírito. O Espírito pulsa, o Espírito precisa pulsar. Nós, por exemplo, aqui na Lírio, somos uma igreja pentecostal. O que é o pentecostal? É a igreja que crê que 50 dias depois da Páscoa, o Espírito de Deus desceu e transformou homens e mulheres comuns, que tinham um espírito limitado, uma timidez, uma vergonha de pregar o Evangelho. Lembra de Pedro negando Jesus 3 vezes? Mas que quando tem contato com esse Espírito, eles não têm mais limites, eles não têm mais medo. Jesus é a vida deles. Há um poder de dentro para fora que os impulsiona, há uma chama que os toma. E o em Pentecostes nem é falar em línguas, o em Pentecostes não é sobre movimento, o em Pentecostes é sobre um Espírito que, assim como o coração, o Espírito também pulsa, mas não impulsa pelo que faz o coração pulsar, pulsa pelo um reino que é muito maior do que eu e você. Agora, nós sabemos hoje o que o cristão pode ou não pode. A gente não tem muito problema com saber o que é pecado ou não é. A gente tem problema em ter força para não pecar. Mas no fundo, por mais que a gente dá aquela cara de nossa, eu não sabia, todo mundo sabe o que é para fazer e o que não é para fazer. A gente dá aquela fingida, aquela cara de inocência, mas todo mundo sabe o que edifica e o que destrói. Todo mundo sabe o que levanta e o que derruba. O problema é que nós estamos com muita informação. Nós temos muita informação. Eu acho que não existe em nenhum outro momento da história da humanidade que a igreja cristã tenha tanta informação. Você pode assistir todos os tipos de pregação no YouTube, de qualquer pastor. Meus pais não tiveram isso na sua infância. Eu não tive isso no meu começo de ministério. Eu me lembro que eu pregava uma mensagem e acabava, porque ninguém gravava, ninguém filmava. Hoje você prega a mensagem, ela eterniza. Ela está lá, eu posso assistir a mensagem daqui 20 anos, 30 anos. Nunca tivemos tanta informação. Mas a pergunta que fica é: nós estamos espiritualmente vivos? Uma vez eu estava sentado num grupo de pessoas, conversando, e eram pastores, e era uma conversa chata, um papo chato, e aí não sei quem perguntou um negócio para mim, e aí, o que você acha? Eu estava longe, e eu falei, rapaz, desculpa, eu estava boiando aqui, estou boiando, né? O que é boiando? Eu estou na superfície aqui, eu não mergulhei no assunto, eu não estou sabendo. E eu acho que o problema da igreja hoje é que nós estamos com tanta informação, mas estamos boiando algumas vezes. Não temos firmeza, não temos convicção. Nossas estacas não estão firmadas muito profundamente. Olha o que, só o versículo 10 de 1 Coríntios 2. Paulo vai dizer: o Espírito revelou por meio do Espírito, que sonda todas as coisas mais profundas, até mesmo as profundezas de Deus. Existe profundeza de Deus. Existem coisas que não estão na superfície. Existe uma vida espiritual nas profundezas. Uma vida espiritual que está muito além de qualquer outra coisa. E no fundo, nós queremos conhecer essa vida espiritual. Porque quem é que sustenta os macumbeiros gospel? Quem é? Somos nós. Quem é que sustenta a macumba gospel? Quem é que adora esse negócio de revelar CPF, revelar RG? Quem é que coloca pessoas que você vê que não tem a mínima condição? Você bate o olho e fala: esse camarada não pode estar fazendo o que ele está fazendo. Mas por que ele está ali? Porque de alguma forma ele cria no imaginário dos crentes a ideia de que ele tem acesso a um lugar que eu não tenho, que ele tem uma informação privilegiada, que ele ouve Deus de um jeito que eu não ouço. Então eu vou ouvir esse camarada. Ele tem cara de quem nem serve a Deus. Tem gente que você bate o olho e fala assim: esse camarada nem deve orar. Olha a cara dele.
Olha o jeito dele. Tem gente que você bate o olho e fala: meu Deus, só não tem credibilidade. Mas como ele diz que ele tem uma informação privilegiada, que ele ouviu a Deus de um jeito que ninguém ouve, todo mundo para ouvir e fica batendo palma. Pode ser ridículo, pode ser absurdo, pode ser insano, mas se ele está falando que conheceu as profundezas, eu quero ouvi-lo, eu quero ouvi-lo, eu quero ir onde ele vai. Ele vai subir o Everest, eu vou subir com ele. Quanto maluco sendo aplaudido hoje. Quanto maluco. E aí Deus está dizendo: eu tenho profundezas. Mas quem vai te levar essas profundezas não é o profeta, não é o pastor. Quem vai te levar essas profundezas não é seu mentor, não é seu guru gospel. As profundezas de Deus são reveladas por meio do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. As questões que não foram reveladas podem ser reveladas. Os assuntos que não são visuais podem ser revelados. A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente não imaginou, mas Deus não escondeu. Deus está dizendo: eu coloquei num lugar que para ter acesso, você tem que abraçar e grudar no Espírito Santo, e Ele vai dando braçada na profundeza, e você vai com Ele. O que você lembra quando pensa em profundeza? O que você lembra? Eu lembro. O que eu penso em profundeza, eu penso em morte. Lugares profundos, lugares escuros. É assim que a gente aprende sobre profundezas. Olha, ali é profundeza, ali é um risco de morrer, é isolamento. Eu estou nas profundezas da depressão, eu estou nas profundezas da ansiedade, eu estou nas profundezas de uma crise. A profundeza aponta para um lugar desconhecido. Em muitos naufrágios, os tripulantes, com medo das profundezas, se abraçam a destroços do navio para ficar na superfície, se agarram em pedaços de madeira, em bancos que estão flutuando, porque eles têm medo das profundezas do oceano os tragarem para baixo. As profundezas, quando todos nós estamos agarrados nos destroços, vivendo em destroços, boiando na superfície, existe espiritualmente uma profundidade de milagre, de avivamento, de poder, e eu estou com medo do desconhecido. Quantos hoje estão agarrados à mágoa, o rancor, a inveja, a ira, destroços de uma vida maldita, mas preferem ficar agarrados a isso na superfície, do que ceder e deixar o caminho natural de um homem e de uma mulher que serve a Deus, que é ser drenado pela força das águas e descer ao desconhecido. Não tenha medo do desconhecido, porque Deus está no desconhecido. O desconhecido é para mim, o desconhecido é para o diabo, mas o meu Deus não tem desconhecido. Ele sonda e conhece todas as coisas. Todas as coisas. Quando você vai ouvir ou assistir um documentário na Discovery Channel, no Animal Planet, você sempre vai perceber que as profundezas é algo que intriga os cientistas, porque as profundezas têm um lugar na natureza que não foi tocado pelo homem. É um lugar original. Existem ainda animais que não foram modificados pelo clima, não foram modificados pelo tempo, que estão lá do mesmo jeito que foram criados por Deus lá no começo do Éden. A praia que você vai aqui no litoral norte e litoral sul não é a praia original. Não tem a mesma quantidade de peixes, não tem a mesma quantidade de espécie. O homem já modificou, já manipulou, mas a profundeza está intacta. Existem animais que nós nem conhecemos, porque não temos a capacidade. E aí Deus está dizendo: se você quer o lugar original, você tem que buscar o Espírito, porque quem sabe o GPS desse lugar se chama Espírito Santo. Ele tem todas as coordenadas. O Waze do céu é conduzido pelo Espírito Santo. Tudo que está nas profundezas é original. Tudo que está nas profundezas, o homem não estragou, o homem não tocou, o homem não manipulou. Não tem animal extinto. Na terra tem animal extinto, nas profundezas está intacto. Não tem interferência do homem. E olha o que diz 1 Coríntios 2:10. Olha aqui, 2:10, coloca para mim. Deus, porém, revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Sabe o que eu entendo que Paulo está dizendo? Essa vida de ficar agarrado à porcaria, boiando na superfície, é uma vida mequetrefe, xixilenta, é uma vida que não serve para quem é lavado no sangue de Jesus. Solta essa desgraça desse toco, desse pedaço de navio
navio e deixa as águas te sugarem para baixo, deixa o Espírito Santo te levar. Mas pastor, eu não conheço, é lá que Ele quer você. Mas pastor, eu nunca estudei sobre isso, é lá que Ele quer você. Mas pastor, está me desafiando, é lá que Ele quer você. É lá, eu só vou dizer uma coisa: não mata, não destrói, porque quem está te levando não é o capeta, quem está te levando é o Espírito, é o Espírito. Lembre-se quem é o Espírito: Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Paracleto, aquele que está ao lado. Nós vamos parar de boiar lírio, nós não vamos ser cristãos de montanha russa, cristãos que ficam boiando, parecendo um cocozinho. Não, nós somos igreja do Senhor. Deus planejou a sua vida para um lugar profundo, e sabe o que é profundo? É raro e precioso. Tudo que é raro e precioso está nas profundezas. Você pode ir no mercadinho da vila da sua casa, o que é raro e precioso não está na gôndola. O que é raro e precioso está dentro de um armário de cristal com cadeado. O que é raro e precioso nunca fica à mostra. O que é raro e precioso, olha o que diz de novo 1 Coríntios 2:9. Leia comigo. Por que é raro e precioso? Nenhum olho viu, nenhum ouvido e nenhum coração humano concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí põe o 10 de novo, eu estou repetindo os versículos porque eu quero ser poderosamente redundante aqui, para sua cabeça entender. O olho não viu, o ouvido não viu, a mente não pensou, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Deus não escondeu para ficar escondido, Deus escondeu para você grudar no Espírito e ir procurar. Deus não escondeu para você dizer: ai meu Deus, a minha vida é um mistério. Não, é um mistério porque você está agarrado a um tronco de raiva, de ódio, de coisa pequena. Solta o tronco, deixa o corpo descer. O Espírito vai revelar a você o que nunca revelou a ninguém. As profundezas estão nos levando para um lugar que você não tem domínio. Eu não tenho domínio sobre o futuro, eu não tenho domínio sobre o presente, eu não tenho domínio, eu só deixo que Ele me leve, eu só deixo que Ele me conduza. Você já vai ter dias, você vai dizer: não é possível que eu falei o que eu falei, não é possível, eu nunca fui assim. Aí você vai dizer: é Deus que está falando da minha boca. Não é possível que eu tive coragem de assinar esse contrato, não é possível, eu sei quem eu sou um frouxo, eu nunca tive coragem de nada, e de repente está surgindo uma força dentro de mim, uma ousadia, um negócio que eu nunca vi. Oh meu Deus do céu, o que é isso aqui? É que você está nas profundezas. Na profundeza você olha no espelho e vê que você pode ser filho do José e da Maria, mas na origem você é filho de Deus. Você não se parece com alguém que espera para ver, para crer. Você se parece com alguém que traz à existência o que não existe. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e de repente Deus falou: acabou a patifaria do abismo, haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento, haja separação entre as águas e houve separação entre as águas. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas eu não vim deles. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo Deus já tinha me escolhido, ou seja, eu já existia antes do cavalo, eu já existia antes do papagaio, eu já existia antes do sol e da lua, eu já existia. E eu quero declarar: você pode ser pastor, eu não me sinto importante, realmente nós não somos muito, mas eu quero dizer, existe algo poderoso nas profundezas, existe algo. Então não adianta a gente ter movimento, não adianta a gente encher a igreja e ficar boiando, não adianta a gente falar em línguas e ficar boiando. Nós temos que descer as profundezas, nós temos que permitir as profundezas. Mas você está disposto a perder o controle? Você está disposto a adorar a Deus sem controle? Você está disposto a não ter todas as respostas? Você está disposto a tomar atitudes? Ou você vai ficar com raiva de mim? Tem gente que fica com raiva. Pastor, o senhor fala sobre levantar, o senhor fala sobre ir em frente, mas eu não consigo. Então não consiga, fica na sua cama. Mas não queira que eu pare de falar o que Deus manda falar. Ou o que você quer que eu pregue para você? Fique deitado e morra? O que você quer que eu pregue para você? Se entregue? Deixe que a morte leve os seus dias? Não. Há esperança. Jesus é a esperança. Jesus é, e eu vou pregar isso até morrer. Eu não creio num reino morno, eu creio num evangelho extremamente radical, que impacta a vida de pessoas, que liberta pessoas, que inflama pessoas, que desafia pessoas, que pega o mais covarde do ser humano e coloca esta pessoa para não ter medo de absolutamente nada. Não é sobre quanto ela tem na conta, é sobre o Deus que ela serve. Ela tem ousadia, ela é em minoria, há uma multidão contra ela, mas ela lê a Bíblia, ela diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não morro. Está acontecendo um massacre, mas eu não morro. Está todo mundo quebrando, mas
mas eu não quebro. Está todo mundo enlouquecendo, mas eu não enlouqueço, porque não é sobre apoio humano, não é sobre o quanto eu abraço na superfície, é sobre quanto o Espírito me puxa para a profundeza. O Espírito me puxa, vem para cá, vem para cá. Olha para a tua família nas profundezas, olha para o teu casamento nas profundezas, olha para os teus filhos nas profundezas. E aí, eu quero trazer um exemplo de quem está nas profundezas, porque você pode saber se você está vivendo nas profundezas ou não. É maravilhoso, eu estou nas profundezas, será? Tem um homem na Bíblia que me mostra o que é estar nas profundezas. Esse homem chamava Apolo. Apolo foi um judeu, nascido em Alexandria, nasceu no Egito. E Apolo era um camarada totalmente diferente, porque ele foi intenso, ele foi poderoso, ele era um cara inteligentíssimo. A Bíblia diz que ele era eloquente, ele era um homem versado nas escrituras, mas ele só tinha uma informação. A única informação que ele tinha sobre Jesus, tudo que ele conhecia sobre Jesus era o batismo de João. E só com essa pequena informação, Apolo se transformou num homem avassalador, um guindaste, um trator, uma britadeira no inferno. Alguém que tinha fervor. E eu quero usar o exemplo de Apolo para mostrar o que é o fruto de um homem que vive espiritualmente vivo, não na superfície, mas nas profundezas. E eu vou dizer algumas características e você pode pensar se você é. Um homem que vive nas profundezas, um homem que não fica boiando, é alguém que sempre tem os seus dons florescendo. Quando você começa a perceber que o seu dom, e quando eu digo dom, eu digo sobre o presente que Deus te deu. O que Deus te deu não é sobre igreja, não é sobre estrutura eclesiástica, porque nem todo mundo vai subir numa plataforma, nem todo mundo vai pegar um microfone, não tem como. Mas é sobre entender qual é o meu chamado. E o meu chamado não é sobre o que eu faço primeiro, é sobre o que eu sou. A Bíblia diz em Atos 12, 24, que enquanto isso, um judeu chamado Apolo, Atos 12, 18, 24, perdão. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso, era um homem culto e tinha grande conhecimento das escrituras. Ele não era só um estudioso da Bíblia, ele era um estudioso da ciência, da filosofia, da sociologia, da medicina. Ele não era só um camarada que ficou a vida inteira só estudando a palavra. Muito pelo contrário, ele só conhecia o batismo de João. Mas ele era rico, inteligente, ele era um cátedra do Egito, em Alexandria. Mas quando ele encontrou Jesus através do batismo de João, tudo que ele tinha, tudo floresceu para o reino de Deus. Quando os dons que você tem não servem mais para você, mas servem para os outros, servem para abençoar pessoas, você começa a entender o que é estar vivendo nas profundezas. Você começa a tirar, sai do palco e começa a dizer: eu vou abençoar alguém, ainda que aquilo que eu esteja fazendo não me favoreça tanto diante dos homens, ainda que isso me leve um pouco mais para a escuridão, mas eu sei quem me sustenta. É isso que muda a nossa vida. Pedro vai dizer em 1 Pedro 4,10 que cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Não é para servir o meu ego, mas é para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Múltiplas formas é: se eu sou um contador, se eu sou um advogado, se eu sou um médico, se eu sou um enfermeiro, se eu sou um pedreiro, se eu sou um faxineiro. Eu não sei o que você é, mas você não pode. Se você vive na superfície, você se desconecta. Você diz: hoje eu não vou para a igreja, então eu não sou um crente. Mas se você vive nas profundezas, você sabe que Deus te deu várias formas de atuar, e em tudo que Ele colocou na sua vida, você vai florescer para Ele. Você vai ser eu tenho um mercado, esse mercado é do Senhor. Eu tenho uma padaria, essa padaria é do Senhor. Eu tenho uma sorveteria, essa sorveteria é do Senhor. Não é possível um homem que vive nas profundezas desconectar o que ele faz dos presentes que Deus dá a ele. Não tem como. Ele prega, ele canta, ele inspira, ele fala do amor de Deus. Ele não tem medo, ele não tem medo de retaliação. Você pode ser um atleta, um empresário, um professor, mas nas profundezas você sempre vai florescer, no estágio que você estiver, para a glória de Deus. Quem vive nas profundezas vive o seu presente para o Senhor e glorifica o Senhor, é fiel. E eu quero que você comece a olhar para a sua vida. Aquilo que Deus plantou em você, você tem florescido para Ele?
Não me diga onde você trabalha, me diga se no seu trabalho você tem florescido para Ele. Você tem sido um cristão em excelência. Você tem levado a presença de Deus para aquele lugar. Você tem feito as pessoas saberem que você não é um cristão que fica boiando nos eventos, que fica correndo atrás de pastor famoso, que fica indo atrás de evento. Isso aí passa, meu irmão. A modinha passa, a modinha passa. A modinha daqui a pouco pode ser parede rosa, pode ser parede azul. Eu não estou nem aí para a cor da parede. Eu estou atrás daquele que nunca vai ser modinha. Ele não é modinha. Então floresça, 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 floresça. Se você quer estar na profundeza, floresça. A segunda coisa que uma pessoa que está nas profundezas vive, ela cresce no conhecimento das Escrituras. Quem está nas profundezas ama a Bíblia. Olha o que Apolo vive em Atos 18, 24. Enquanto isso, ele era um grande judeu. Olha o que diz o finalzinho do texto. Olha o que diz aqui, ó. Era um homem culto e tinha grande conhecimento nas... Então ele era um estudioso, ele era um cátedra, ele era um homem que tinha muito conteúdo secular, mas ele era um homem que, em paralelo a tudo que ele carregava, das faculdades, das universidades, ele conhecia a Bíblia. É uma vergonha hoje os crentes não conhecerem a Bíblia. E não venha olhar para mim dizendo: pastor, só tem que fazer mais cursos aqui na igreja. Você tem a sua Bíblia, vai ler sua Bíblia, vai estudar a Bíblia. Como posso amar a Deus e não conhecê-lo? Como posso amar a Deus? O culto não ensina a Bíblia, o culto dá a palavra profética. A Bíblia nós aprendemos em casa, lendo a Bíblia. Precisamos conhecer a palavra. É uma vergonha crentes que não sabem abrir a Bíblia, não sabem encontrar Mateus, não sabem encontrar Abacuque. Crentes que estão na igreja há muitos anos, aqueles que estão chegando agora, total compreensão. Mas crentes que nunca leram uma Bíblia inteira. O camarada já leu a coleção inteira do Harry Potter, ele já leu o Crepúsculo, ele já leu a coleção de todo mundo, mas ele não lê a Bíblia. Hoje tem Bíblia na linguagem de jovem, na linguagem de adulto, tem Bíblia na linguagem da criança, tem Bíblia que falta falar gíria, mas nós não temos interesse. A Bíblia diz que Apolo era um camarada que era filósofo, era inteligente, mas ele conhecia a Bíblia, ele foi ensinado. Olha o versículo 25 de Atos 18, ele foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora a única coisa que ele conhecesse fosse o batismo de João. Você tem os 66 livros da Bíblia na sua mão. Apolo só tinha uma informação: o batismo de João. Eu não estou falando apenas de leitura bíblica. Não, eu não estou falando sobre decorar versículos. Eu não estou dizendo para você ter caixinha de promessa. Isso é coisa de religioso. Eu estou dizendo sobre amar a palavra, obedecer a palavra. Dizer: se Deus está pedindo para eu fazer A, eu não vou fazer B. Se Deus está pedindo para eu casar desse jeito, eu vou casar desse jeito. Se Deus pedir para eu trabalhar desse jeito, eu vou trabalhar desse jeito. Se Deus pedir para eu ter uma vida em santidade, eu vou ter uma vida em santidade. O quão a palavra de Deus é relevante e preciosa para nós. Apolo tinha apenas uma informação: o batismo de Jesus. Mas com pouco que ele tinha, ele foi para as profundezas. Ele ensinava com exatidão, ele contava para as pessoas. Não, eu acho, não é sobre pegar a Bíblia e trazer para o meu caminho. Não, é pegar a Bíblia e levar para o caminho de Deus. Meu irmão, minha irmã, vai chegar um ponto de colisão na sua vida. Qual é o ponto de colisão? Onde as coisas vão começar a travar, porque Deus não vai abençoar você no seu caminho. Não existe meu caminho, não existe minhas ideias, não existem meus planos. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então é a palavra de Deus no caminho de Deus, não é a palavra de Deus na filosofia do Diego. Eu sei que eu posso casar do meu jeito, eu posso namorar do meu jeito, eu posso criar meus filhos do meu jeito, mas a bênção de Deus não é pro meu jeito. A bênção de Deus é pro jeito de Deus. É o jeito de Deus, e o jeito de Deus é o desafio de quem está na profundidade. É gostoso porque a Lírio parece um shopping. É gostoso porque a gente vai na cafeteria, a gente passeia no lounge, tem brinquedão para os nossos filhos, tem loja para comprar produto, o som é legal, o clima é legal, a música é legal, o pastor prega de forma envolvente. Mas tudo isso aqui passa, tudo isso morre. O que importa é: eu quero trazer o reino de Deus para obedecer a Deus. Eu não quero que você cumpra as regras da Lírio. Não fala comigo, pastor, porque eu paro o carro no lugar certo. Não adianta não dar trabalho na igreja, não adianta ser um exemplar membro da igreja. Eu paro o carro na vaga certa, eu não dou problema para Lírio, eu sou um liriano exemplar. Antes de ser um liriano exemplar, vá para as profundezas e obedeça a Bíblia, a palavra. O que é pecado, não tem jeito. Mas pastor, eu estou há anos vivendo assim, há anos que eu estou assim, eu não tenho nem coragem de desfazer. Aí entra a diferença da criança para o homem, aí entra a diferença do irresponsável para o responsável.
responsável, porque se Jesus é o principal da minha vida, ainda que eu tenha que desmontar tudo o que eu fiz antes de Jesus, sem dúvida eu vou desmontar. Vão chorar, que chorem, mas vão chorar porque eu amo Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eu não vou para o inferno para fazer média para ninguém. Mas pastor, mude sua vida, sua conduta, seu jeito, mude. A Bíblia vai muito além das páginas, é as profundezas, é a ideia de mudar o coração, o caráter, é a ideia de dizer eu vou ser diferente. Como é que eu posso não tomar o antibiótico do jeito que o médico mandou e depois ficar enchendo a paciência do médico dizendo que ele não me deu o remédio certo? Assim é a Bíblia. Como que eu posso fazer da Bíblia o meu jeito e depois ficar na igreja dizendo mas Deus não fala comigo, Deus não me abençoa, Deus não me fortalece? Nós temos que tomar vergonha na cara e entender que o reino de Deus não é a cozinha da nossa casa. Não é a cozinha da nossa casa, não é. Na sua casa você pinta a parede do jeito que você quiser. Na tua casa, se você quiser cozinhar com pinico, você cozinha. Na tua casa, se você quiser comer no sofá, você come. A casa é sua. Mas o reino de Deus não é a sua casa. O reino de Deus não é o que você pensa. Ele já estabeleceu o que pensa. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Aí você diz para mim assim: mas como que eu faço isso, pastor? Eu não tenho coragem. Se você estiver na superfície, você não tem coragem. Porque na superfície a gente está vendo quem está na praia. Na superfície a gente vê quem está no iate, quem está no barco. Na superfície a gente está preocupado em ver se os outros estão nos vendo. Mas quando você é drenado para as profundezas, quando o Espírito te leva, lá não tem nem luz. Lá você não tem medo de tomar suas decisões. Por quê? Porque é o Espírito. Apolo pregava. Outra característica de Apolo, para a gente caminhar para o fim. Apolo, ele avançava no caminho do Senhor. Olha o versículo 25. Ele fora instruído onde? Onde que ele foi instruído? No caminho do Senhor. É na igreja. É com gente sadia. E o que é o caminho do Senhor? Salmo 24, 4 e 5. Leia comigo. Vamos ler juntos no 3. Salmo 24, 4. 1, 2, 3. Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, este receberá bênçãos do Senhor, e de Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Mãos limpas, coração puro. Quem conhece a Deus tem uma convicção muito poderosa de que Deus cuida dele. O salmista está falando que aquele que limpa o coração e aquele que não recorre a ídolos. O que é ídolos? São aqueles que todo mundo fala: nossa, o fulano vai salvar minha vida. A gente fala isso. Nossa, se eu assinar esse contrato esse mês, salvou minha vida. Nossa, se aquela jovem me der bola, salvou minha vida. Nossa, se aquele cliente salvou minha vida. Não, quem vai salvar sua vida é Jesus. É Jesus. É Jesus. Eu sei que tem teólogos formidáveis, sabe? Tem pessoas incríveis. Mas nunca entre numa igreja que o que é ministrado aqui não é a Bíblia. Tem pessoas envolventes, mas não moram nas profundezas. Tem pessoas que conhecem a filosofia, que a gente até chora, mas não moram nas profundezas. Profundezas foram reservadas para quem escolhe não falar bonito, mas para quem escolhe viver um caminho diferente, uma vida diferente. E o que é uma vida diferente? Ainda que a gente fale problema, vrido, tenha a mão limpa. Tenha uma mão limpa. Toque em coisas honestas. Tenha um coração puro, não guarda nada não. Joga o lixo no lixo. Não idolatre ninguém. Não idolatre ninguém. Nada. Existe uma diferença entre crescer na palavra no meu caminho, como eu já disse, e crescer na palavra no caminho de Deus. Eu posso fazer tudo, mas o que Deus espera de mim é que eu seja alguém diferente do que os homens esperam de mim. Estar num ambiente intocado pelo homem. Salmo 103, 1 diz: bendiga minha alma ao Senhor. Ó minha alma, de todo o meu ser, bendiga o santo nome do Senhor. Bendiga o Senhor, a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as suas doenças. Quem resgata a tua vida da sepultura e a coroa de amor, leal e de compaixão. Quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés.
e os seus feitos aos israelitas. Nas profundezas os dons fluem, nas profundezas o cuidado de Deus aparece, nas profundezas a palavra de Deus é manifesta. E eu quero que você pense em alguém que aceita Cristo, alguém que vem para a igreja, já estou caminhando para o fim, preste atenção, que vem caminhando para a igreja cheio de lutas, dores, angústias, um padrão diferente. E aí a gente tenta dizer o seguinte: vem para a igreja, vem aqui, eu vou enfiar você num departamento, vem cá, nós vamos te acompanhar. Porque é isso que as pessoas ficam desesperadas aqui na Lírio, dizendo: como é que vocês cuidam das pessoas? Como é que vocês cuidam? A gente cuida muito, e cuida muito bem, porque a gente dá oportunidade para fazer quem quer fazer. Mas por mais que a igreja tenha ferramentas, mecanismos, a igreja é superficial. Deus não diz que a igreja levará o seu espírito a conhecer as profundezas de Deus. Deus diz que é o Espírito de Deus que levará o seu espírito a conhecer as profundezas de Deus. Duas características finais de Apolo. Apolo era um homem apaixonado. Você sabe que está nas profundezas quando a sua paixão cresce. Atos 18, 25. A Bíblia diz que ele era instruído no caminho do Senhor e com grande fervor. Atos 18, 25. E com grande fervor ele falava e ensinava. Fala bem alto: fervor. O que é fervor? É fogo, é paixão, é entusiasmo, é brilho nos olhos. Não é aquela cara desmaiada, não é aquela tromba de elefante, não é aquele negócio: eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Não, é a vida dele. A gente sabe que a paixão é o combustível. Quando a gente está apaixonado, a gente não vê tempo, a gente não vê clima, a gente nem quer dormir, não tem sono. Quando a gente está apaixonado, o coração bate mais forte. Quando a gente está apaixonado por qualquer outra coisa, a gente fica mais forte, mais empolgado. Nada é problema para nós, tudo é solução. E quando colocam problemas, a gente logo rebate o problema que colocam como a solução. A pessoa diz: não vai dar não. Vai dar sim, mas tá tarde nada, mas já era. Você está cansado? Não estou cansado não. Quem disse que eu estou cansado? Por quê? Porque a paixão está dizendo: é isso que você quer, é isso que você quer, é isso que você deseja, é isso que você quer. E quando a paixão bate forte, você vai. A Bíblia diz que Apolo, ele foi instruído no caminho do Senhor, e ele pregava. Sabe o que é pregar com fervor? É não preocupar se estão me criticando. Eu só preciso pôr para fora o que está soprando aqui dentro. Eu só preciso queimar fora o que está queimando aqui dentro. Eu creio uma geração de uma Ilírio cada vez mais apaixonada. Uma vida cristã de superficialidade, ela precisa de que tudo coopere para ela. O climinha, o ventinho, o passarinho que vai em cima não fazer cocô na cabeça dela. Mas lá na profundeza não tem nada que eu controle. Tudo é corrente marítima, tudo é novidade de Deus. Eu quero declarar, levanta a sua mão para cá. Eu declaro que você logo cansa porque está na superfície, mas hoje você não vai cansar mais. Eu estou dizendo que o entusiasmo vai vir sobre a tua vida. O entusiasmo que não é modinha, o entusiasmo que não é movimento humano. Eu estou falando de um entusiasmo do Espírito Santo, um Espírito que te empurra quando você quer parar, um Espírito que vai colocar você por paixão por Deus. No original a Bíblia diz que Apolo fervia no Espírito. Eu declaro que o teu Espírito vai voltar a ferver. Eu declaro que ele vai borbulhar na presença de Deus. Que por mais sombrio que sejam os dias, Deus vai incendiar você. Nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, nenhuma depressão, nenhuma enfermidade, nenhuma crise familiar, nenhuma ameaça, nada vai parar a chama, nada vai parar aquilo que está na superfície. Quando você estiver num ambiente como esse, Deus te impulsionará. Deus será o seu combustível, Deus será a tua direção, Deus será a tua força, Deus será a tua capacidade de não parar. Deus colocará a visão nos teus olhos, Deus colocará a palavra profética na tua boca. Aguenta levantar a mão mais só um pouquinho, levanta a mão só mais um pouquinho. Romanos 12, 11, recebe aí. Romanos 12, 11. Nunca falte a você o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Essa é a nossa vida. Receba em nome de Jesus, para a glória de Deus. A última coisa que Apolo me ensina, e eu oro agora. A última coisa que eu aprendo, eu vou repetir para você não esquecer. Apolo era um homem que floresceu nos seus dons. Apolo era um homem que crescia nas escrituras. Apolo era um homem que nas profundezas ele avançou nos caminhos do Senhor e não nos caminhos dele. Apolo tinha fervor. E por fim, Apolo era humilde. Apolo chegou de Alexandria e ele começou a pregar. Presta atenção e aqui eu oro. Apolo, pensa comigo, Apolo era um PhD.
era um cátedra. Apolo era um homem culto, bilíngue. Só que ele pregava baseado no batismo de João, mas ele pregava com fervor. Aí tem um casal pobre, um casal humilde, Priscila e Áquila, e vê aquele homem estudioso, imponente, pregando, mas ele tinha uma limitação na pregação dele, porque ele conhecia só uma parte. Ele não conhecia sobre Jesus ainda. Ele não conhecia a história de Jesus a fundo. Ele conhecia o batismo de João. E só com esse pedacinho da Bíblia, ele tinha uma paixão. Imagine se alguém contasse para ele que além do batismo de João tinham outras coisas. Só que Priscila e Áquila não foram formados em universidades. Priscila e Áquila não tinham PhDs. Priscila e Áquila eram pessoas extremamente simples. E isso não impediu que um homem imponente, rico, sentasse para ouvir pessoas que são menores do que ele e lhes ensinasse a respeito do que ele não sabia. Só pessoas que estão nas profundezas têm a humildade de sentar e ouvir alguém que aparentemente nem é melhor do que ele. Quantas vezes na nossa vida espiritual a gente precisa de ajuda e não tem humildade para pedir ajuda? Quantas vezes estamos morrendo, mas o nariz está lá em cima, o topete está lá em cima, a gente está morrendo e não consegue dizer: alguém pode me ajudar? Alguém pode me ensinar? Alguém pode me instruir? Mas não. Qual é o problema de um crente mais novo que você explicar alguma coisa para você? Se ele teve uma experiência com Deus, qual o problema? Eu não sei você, mas eu não quero ficar boiando, não. Eu quero ser como Apolo. Eu quero ver o que ninguém viu, eu quero ouvir o que ninguém ouviu, e eu quero conhecer o que ninguém conheceu. E isso não é congresso que vai me dar, isso não é culto na Lírio que vai me dar, isso não é conferência, isso é Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer: larga esse toco que você está abraçado aí, deixa o corpo descer. Ele vai te drenar num lugar que o homem ainda não tocou. Tem algo para a tua empresa que o homem ainda não tocou. Tem algo para a tua família que o homem ainda não tocou. Tem algo para a tua carreira que está intacta. Tem bênçãos intactas. Deus não trabalha na produção. Aquele negócio baciada, já viu baciada? Né? Dependendo da liquidação, você encontra um monte de gente com a mesma roupa que a sua. Não é? Promoção foi boa, hein? Tá todo mundo com a mesma roupa. É assim. Deus não vai te dar uma roupa que o outro vai usar igual. Fica tranquilo. Deus vai te vestir exclusivamente. Nas profundezas é só para você. Podem até querer te copiar, mas nunca será igual. Nunca, porque o que Deus dá para mim o homem não tocou ainda. O olho não viu, o ouvido não ouviu e a mente não imaginou. Quantos creem nesta palavra? Agora, quem é que nos leva para esse lugar? É o Diego? É a Lírio? Quem é? É o Espírito. Que o olho não viu, o ouvido não ouviu e a mente humana não imaginou, pode ser dado a você pelo Espírito, que conduz você às profundezas de Deus. Eu quero as profundezas. Você pode falar isso para Deus? Fecha os seus olhos. Fala: Deus, eu quero as profundezas. Senhor, eu quero te conhecer melhor, Pai. Eu quero que o Senhor revele a mim o que nunca revelou a ninguém. Eu quero ter experiências contigo. Eu não quero ninguém que fica revelando CPF. Eu não quero ninguém que fica contando história de aplicativo. Que bobagem, que imaturidade, que coisa de gente que tem um monte de tempo livre. Eu não tenho tempo livre não. Eu quero ouvir o teu reino na sua profundidade. Eu quero conhecer o teu coração. Eu quero ter uns olhos espirituais abertos. Vai se levantando com calma, vai se levantando orando, vai se levantando crendo no que nós estamos fazendo aqui, vai se levantando declarando que hoje nós não vamos boiar, nós vamos aprofundar. Uma igreja que suporta o dia mau, uma igreja que suporta o dia bom. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu sinto um Deus dizendo: deixa eu te puxar para baixo, deixa eu te puxar
puxar para as profundezas. Deixa eu te contar coisas que nunca contei para ninguém. Deixa eu mostrar que os seus planos não são os melhores. Deixa eu te mostrar que aquilo que você quer para a sua vida não é nem nada comparado ao que eu tenho para você. Deixa eu colocar os seus dons a meu favor, ao meu dispor. Oh, meu filho, deixa eu colocar em você a minha palavra que te dará autoridade. Quando você bate na mesa e fala, você sabe quem eu sou, ninguém respeita. Mas quando você bater na mesa e falar, você sabe quem é o Deus que eu sirvo, aí o diabo cai de joelho no chão na hora. Não é vivendo a Bíblia de comodidade. Não, o evangelho é radical. O evangelho não é morno. O evangelho é radical, é mudança de vida. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, vai lamber sabão. Eu estou mudando agora. Eu estou mudando porque Jesus é a minha vida. Antes de agradar meu pai, minha mãe, minha namorada, minha esposa, meu marido, eu vou agradar a Jesus. Eu tenho que agradar a Jesus. Pode ficar com tromba de elefante, eu vou agradar a Jesus. Eu quero a profundeza, eu quero remédio para minha alma, eu quero viver em abundância. Vai buscando a presença de Deus agora. Você quer algo diferente, é o Espírito Santo, é de dentro para fora. Vai buscando o Espírito Santo. Eu declaro sobre a tua vida o fluir. Eu sinto fluir na tua empresa quando você for trabalhar amanhã. Eu sinto fluir quando você chegar em casa hoje. Eu sinto um trabalhar de Deus no teu corpo. Esse corpo cansado, esse corpo fadigado, esse corpo que você fala, pastor, é dor para todo lado. É dor porque você está cansado de segurar destroço na superfície. Larga tudo, deixa o Espírito te levar. Eu te garanto, você não vai quebrar, você não vai morrer, você não vai. Larga tudo, larga essas porcaria, resto de madeira, resto de banco, resto de embarcação. Deixa Deus te levar para um lugar que não tem resto. Lá está tudo inteiro, lá está tudo preservado. Lá tem a paz que excede o entendimento. Lá tem o poder que embriaga a alma. Lá tem a vida. Levanta a tua mão e dá glória. Levanta a tua mão e dá glória. Levanta a tua mão e dá glória. Dá glória, dá glória. Eu declaro que do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, o poder vai fluir. Levanta a tua mão e deixa o teu espírito ser libertado agora. Liberta teu espírito agora. Esse cansaço vai sair, essa mágoa vai sair. Chega de ficar magoadinho. Chega de ficar, ai pastor, eu tenho trauma. Que trauma o quê? Jesus está aqui. Chega de ficar contando história triste. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Deixa Deus te levar para um lugar novo. Deixa Deus te levar para um lugar profundo. Deixa o Espírito Santo tirar você da superfície. Vai dando glória. Você que está aí no lounge, vai dando glória. Ah, mas eu tenho vergonha. Na profundeza ninguém liga para nada mais. Na profundeza eu só quero ver o que eu nunca vi. Eu só quero ouvir o que eu nunca ouvi. Eu só quero tocar no que ninguém nunca me disse que existia. Eu quero viver. Vai dando glória. Vai dando glória que Deus está andando aqui. Vai dando glória. Eu declaro sobre a tua vida o derramar do Espírito Santo. Eu declaro sobre o teu corpo o avivamento. Eu declaro sobre a tua vida agora o coração espiritual. O coração espiritual voltando a bater. Uma vida totalmente transformada. Uma esperança explosiva no teu coração. Demônios saindo da tua frente. Vai dando glória. Demônios tendo que desmontar o acampamento porque você acordou. Deus te acordou hoje. Deus te acordou. Chegou abatido, chegou cansado, chegou depressivo, chegou confuso. Mas agora eu tenho direção. Agora eu tenho vida. Agora eu tenho caminho. Agora eu estou vendo coisa que eu não via. Agora eu estou ouvindo vozes que eu não ouvia. E não é voz de demônio não. É voz dos anjos. Anjos dizendo santo, santo, santo. Oh meu Deus do céu, dá liberdade aí. Dá liberdade aí para que o poder venha. Glória, 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 glória. O maligno das profundezas. Voluntários que estão nas profundezas. Gente que mergulha no poder, mergulha na unção. Deus está renovando tua mente. Deus está renovando tua mente. Deus está tirando todo pensamento de morte. Todo pensamento que travou você está tirando agora. Deus está tirando do teu coração toda a sujeira. É vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida, 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 vida. É vida, é poder, é unção. Eu declaro reuniões novas, assuntos novos. Deus manda te dizer: começa a limpar tua agenda. Tua agenda está muito cheia de inutilidade. Eu nem tenho tempo de trazer projeto novo para você. Se você quer que Deus te use, começa a organizar a tua agenda. Como é que Deus vai te dar um negócio grandioso se de segunda a segunda a tua agenda está ocupada com bobagem, se encontrando com gente para falar de nada para lugar nenhum?
Como é que Deus vai colocar ouro na tua mão se tu não dá valor para o teu tempo? Se tu aceita qualquer convite, se você está em qualquer lugar, qualquer festinha de aniversário, nem conhece o aniversariante, mas aceita para ir lá gastar tempo. Começa a se valorizar e abra janelas no teu dia a dia, porque Deus vai abrir portas que precisam de tempo. Deus vai abrir janelas que precisam de tempo. Deus vai levar você a mesas de decisão que só são vistas na profundidade. E esse dia vai chegar, diz o Senhor. Eu vou fazer um reboliço na tua vida. Eu preciso que você se organize para viver o milagre, diz o Senhor. Comece a programar a hora de acordar e a hora de dormir decentemente. Comece a preservar a tua sanidade mental. Para de receber essa enxurrada de má notícia que todo dia os abutres trazem, os urubus trazem. Comece a silenciar a conversa, arquivar pessoas, dependendo até bloqueia. Começa a limpar e simplificar a tua vida, porque na profundidade nem a faculdade viu o que eu vou te mostrar, nem as escolas ouviram o que eu vou te falar, nem os mais ousados homens compreenderam. Eu farei, diz o Senhor. Eu farei. Com os olhos fechados ainda, baixa suas mãos. Eu oro por um avivamento no teu coração. Eu oro para que você ame as profundezas. Deseje. Quando você está nas profundezas, a insegurança vai embora. Na superfície a gente tem que perguntar para 20 pessoas: o que você acha? O que você acha? O que você acha? Nas profundezas Deus fala e a gente vai. Na superfície tem medo, dor, dúvida. Nas profundezas tem certeza, coragem, ousadia. Uma carruagem acabou de parar aqui. O Espírito Santo está no banco da frente. Ele acabou de abrir a porta. Ele está olhando para você. E Ele está dizendo: vamos? Vamos? Vamos sair daí para outro lugar que você não conhece. Eu sei como chegar lá. Vamos entrar? Não me pergunte. Só confie em mim. Eu vou levar você até lá. Entra no carro, irmão. Entra na carruagem, irmão. Senta e não pergunta nada. Só vai adorando aquele que está na frente, dirigindo o carro. Não pergunta nada, não pergunta nada, não pergunta nada. Só deixa ele levar, só deixa ele levar. Chega. Não pergunta nada, só vai dando glória. Não pergunta nada, Ele sabe como te levar ao lugar que Deus te prometeu. Aleluia. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.